Gênesis capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. A oferta sacrificial, a ordem de Deus. Abraão deveria sacrificar seu filho Isaque em uma região distante chamada Moriá. E 3 declarações importantes podemos destacar, observar aqui. Deus diz a Abraão: pegue o seu filho. Essa é a primeira declaração que observamos. Em outra tradução diz: toma teu filho. A ênfase está no teu filho. Nenhum substituto foi permitido. O filho prometido, aquele que foi longamente esperado e que foi nascido após a intervenção miraculosa de Deus no corpo de Sara, a estéril, ele tinha de ser entregue em sacrifício. Toma teu filho. Segundo, teu único filho. Abraão tinha outros filhos, mas Isaque era o único filho nascido de seu casamento com Sara, sua primeira e única esposa, incluída na aliança de Deus. Gênesis 17:15, Deus disse a Sarai, sua mulher: você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Deus muda o nome de Sarai. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela, disse Deus. Ela foi incluída na aliança divina. E Isaque também era o único que, como descendência de Abraão e Sara, ele iria continuar a linhagem, aquela descendência da aliança. Gênesis 17:19. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Isaque representava a bênção de Deus a Abraão. Gênesis 15, Deus diz a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa.
recompensa. Ele representava o futuro de Abraão, social e espiritualmente único. Filho, a quem amas ou a quem você ama, Deus diz: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Deus reconhecia aquele vínculo paterno, que é poderoso, entre pai e filho. E o coração de Abraão estava ligado, preso nesse poderoso vínculo, que é o vínculo mais delicado e recompensado relacionamento que poderia existir entre pai e filho. A quem amas. E havia um propósito definido para essa ordem de sacrificar Isaque. E Abraão entendeu claramente o termo holocausto. Deus disse: vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Aí Abraão entendeu claramente esse termo, como referindo-se a colocar Isaque sobre o altar, matá-lo e queimar o seu corpo. E isso é evidente porque Abraão, ele construiu um altar, ele providenciou madeira para o fogo, ele amarrou e colocou Isaque sobre a lenha, sobre o altar, pegando a faca para o matar. No versículos 9 e 10 de Gênesis 22. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali ele edificou o altar, arrumou a lenha sobre o altar, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão entendeu que Deus estava demandando a morte de Isaque sobre o altar e que ele seria uma oferta queimada aceitável a Deus. O propósito definido acerca sobre essa ordem é: Deus testou Abraão. Esse era o propósito. Testou quer dizer provou, provar. Deus provou Abraão. E Abraão, ele foi chamado para provar que ele era aquele que poderia ser e fazer aquilo que Deus o havia escolhido para ser e fazer. Agente da aliança de Deus, o pai de toda a descendência obediente, crente, serva e dedicada ao Senhor. Abraão, ele provou ser esse pai. E o próprio Deus declara isso quando diz no versículo 16 do capítulo 22, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Abraão falou palavras de fé quando respondeu ao seu filho Isaque, dizendo que o próprio Deus providenciaria o cordeiro. Eles estavam
subindo juntos para o Monte Moriá, Abraão pegou a lenha, colocou sobre o seu filho Isaque. Isaque carregou a lenha. E Abraão, levava o fogo e a faca, e eles caminhavam juntos em silêncio, até que em determinado momento Isaque rompe aquele silêncio e faz uma pergunta: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro, meu pai? Onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Palavras de fé. Assim como ele já tinha falado aos seus servos, depois de nós termos adorado lá onde eu e Isaac iremos, voltaremos para junto de vocês. Fé, palavras de fé. Ele cria, ele tinha temor de Deus, por isso ele estava obedecendo a Deus e confiante em Deus. E Paulo, ao comentar sobre essa fé que Abraão tinha, ele diz que Abraão estava completamente certo, persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido ao gerar um filho de seu próprio corpo amortecido e do ventre de Sara, o ventre morto de Sara. Em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé. Ele levou em conta o seu próprio corpo já amortecido e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E o escritor da carta aos Hebreus comenta sobre a fé, sobre essa fé de Abraão. Ele acrescenta que Abraão raciocinou que Deus poderia ressuscitar o morto. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 12, por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. E no versículo 19, Abraão considerou, raciocinou, pensou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Quando Abraão demonstrou sua obediência e fé, colocando Isaque sobre o altar, o próprio Deus, como o anjo do Senhor, o chamou, interveio. Abraão, Abraão, versículo 11 de Gênesis 22. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Então lhe disse o anjo do Senhor:
Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. 3 importantes fatores vemos aqui. Primeiro, Deus declarou que Abraão, ao obedecê-lo, ao não negar o seu filho, havia provado que temia a Deus. O Senhor disse: agora eu sei, significando, em outras palavras, era: eu aceito o conhecimento total da sua exibição de fé e obediência. Abraão, eu aceito. Você não me negou seu filho, seu único filho, diz o Senhor. Abraão mostrou, evidenciou, exibiu a sua fé e obediência. Fé e obediência são essenciais, são aspectos essenciais da frase bíblica temer a Deus. Teme a Deus? Então, tem fé e é obediente a Deus e a sua palavra. Segundo, Deus providenciou um carneiro. Esse carneiro era o substituto para Isaque, e dessa forma Deus recebeu toda a oferta queimada e Abraão continuou a ter seu filho vivo. A provisão por Deus de um carneiro tipifica o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu no lugar dos eleitos, dos escolhidos, para que os filhos da promessa pudessem viver. No versículo 13 de Gênesis 22, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Substituto. O carneiro substituiu Isaque. Deus recebeu a adoração, o culto, e Abraão teve o seu filho vivo. Terceiro, Deus confirmou seu pacto com Abraão. Embora as palavras aliança e pacto não estejam aqui no texto, mas os elementos essenciais estão. Deus abençoará Abraão, a descendência numerosa é assegurada. Pelas metáforas, nós podemos ver isso, descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E essas estrelas do céu, areia do mar, são metáforas para enfatizar numerosa. E também a descendência possuirá a terra, a cidade dos inimigos. Deus diz: sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Versículos 16 até o 18. Deus confirmou a sua aliança.
E todas as nações serão abençoadas por meio da descendência. Deus, essas declarações são importantes, esses fatos são importantes, que são acontecimentos reais. Deus havia provado que Abraão temia a ele somente e aceitou aquela sua manifestação, sua exibição de fé e obediência. Deus providenciou o carneiro, o substituto, para morrer no lugar de Isaque. Deus confirmou a sua aliança, mostrando que Abraão seria abençoado, a sua descendência seria numerosa e a descendência possuiria a terra, a cidade dos inimigos, e todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Os versículos 17 e 18. Na sua descendência, a descendência tomará as cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Essa repetição das garantias da aliança é introduzida, marcada aí pelo juramento de Deus. Abraão ouviu que Deus iria certamente provar, mostrar, ser o Todo-Poderoso. E ele iria fazer tudo o que havia prometido. Você fez isso, não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. E a partir da obediência de Abraão, do seu temor a Deus, Deus confirmou com ele a sua aliança. Em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17 e agora Gênesis capítulo 22. Deus, de forma unilateral, graciosa, fez o seu juramento, pelo qual deu certeza absoluta do futuro, a respeito da continuação e dos resultados abençoados do seu pacto. E essa confirmação por juramento veio depois que Abraão obedeceu, havia demonstrado sua fé, obedecendo ao comando de Deus. E Abraão, como um parceiro da aliança, como um agente da aliança de Deus, crente, vice-gerente de Deus, deu a resposta que demonstrou ser ele um agente da aliança provado. E enquanto a sua fé era provada e aprovada, Deus demonstrava ser o Senhor soberano na aliança. Reflita e coloque em sua vida, em sua mente, em seu coração, se a obediência a Deus exigir de você que você abra mão do seu Isaque, relacionamento ou posse terrena, que você estima ao máximo, que você
teme ao Senhor Deus para fazer o sacrifício? Você teme ao Senhor Deus para responder a Ele com fé e obediência? Isso é temor a Deus. Ore por graça para reconhecer que isso também é de Deus. A renúncia, o abrir mão. Jesus diz que devemos tomar a nossa cruz, negar a si mesmo, renúncia. Para segui-lo é necessário ter esse temor, obedecer com fé. Deus, Ele fez o maior sacrifício. Deus tinha o seu único filho, unigênito, a quem Ele mesmo diz, lá no Novo Testamento, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele pegou esse único filho, a quem ele amava, e entregou em sacrifício. E Deus proveu o substituto para tomar o meu lugar, o seu lugar, o lugar do seu povo, do povo da aliança de Deus, da igreja. Esse povo, nós, seres humanos, merecemos a morte eterna no inferno. Mas Deus não poupou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, a quem Ele ama. Cristo tornou o Cordeiro da provisão de Deus, o nosso substituto. E assim, nós devemos confiar em Deus, no seu amor que redime, no amor redentor. Confiar que se Deus deu o seu Filho por nós, Ele certamente nos dará tudo o que for bom para nós. Deus proveu o substituto.